esquerdo, bola levantada. Olha o Edmário, que defesa do Boeck! Segurou bonito, mandou pro meio, veio pancada! Marcelo Boeck de mão trocada, manda pra escanteio! Fala, nação tricolor! Hoje o nosso bate-papo é com o nosso goleiro, capitão Marcelo Boeck. Um prazer estar te recebendo aqui, cara. Prazer é todo meu. Há tempos que eu quero fazer esse bate-papo com esse cara e nunca tinha saído. Agora é a nossa oportunidade. Marcelo, seja muito bem-vindo à TV Leão. Muito obrigado, para mim é um prazer. Mais um leão dentro de uma TV Leão, né? Marcelo, pra gente começar o nosso papo, você tem que ficar ligado aí, porque vai ser um papo bem longo com o Marcelo, a gente tem muita coisa para conversar com ele. Pra gente começar a história do Marcelo Boeck no Fortaleza, a gente tem que voltar lá em 2016 ainda, né? Acho que mais ou menos ali em novembro de 2016. Conta aí um pouquinho como foi que você começou essa tua história com o Fortaleza. Bom, eu estava numa fase da minha vida profissional que eu tinha voltado para o Brasil, tinha deixado 2 anos e meio de contrato lá na Europa. E voltei para o Brasil para jogar porque a minha vontade era encerrar a carreira no Brasil, como eu saí muito cedo e tal. Eu achava que com 31 anos era uma idade boa, porque se eu voltasse depois com 33 era muito difícil, 33 para 34. Mas só que durante aquele ano aconteceu algumas coisas que eu já estava quase para encerrar a carreira e seguir minha vida com a minha família e tal. Aí no dia 18 de novembro eu recebo a ligação do Eni Mourão, perguntando as condições, perguntando se eu tinha vontade e tal. E naquele momento, como a minha cabeça estava meio ainda voltada para outro caminho, não fui muito aberto. Só que quando eu desliguei a ligação, a minha esposa falou assim, não, eu estou sentindo alguma coisa que a gente deve ir para Fortaleza. Só que em meio à final da Sul-Americana, final de Brasileiro, e eu com a cabeça querendo acabar com a carreira, foi ficando, aí pedi para um amigo meu que se tornou amigo durante o ano lá, empresário, conversar com o Eni Mourão, conversar com Fortaleza para que não deixasse, que fosse negociando para ver até onde iria dar. 10 dias depois acontece a tragédia da Chapecoense. A única coisa que eu pedi era para, durante uma semana, puder esperar, se fosse a vontade do Fortaleza, pudesse esperar, e eu sabendo que ia ser muito difícil, porque no futebol, o Fortaleza montando o elenco era muito rápido contratar outro goleiro, né? Até porque a lista de goleiros de observação que o Cifec tinha era muito grande, então... Mas acho que foi um plano de Deus, eu tenho certeza que foi um plano de Deus, que chegou um momento após o velório, após tudo aquilo, entramos em contato de novo e acertamos já daí valores e acertamos condições, tudo, do qual aí eu já estava motivado a vir para o Fortaleza. E aí foi muito rápido, eu já logo assinei o pré-contrato e a partir do momento que acabou o Chapecoense, eu já estava muito motivado para vir para cá. E realmente aquelas palavras da minha esposa, no dia 18 de novembro, a gente pôde viver na pele desde o dia 2 de janeiro, que foi quando a gente chegou em Fortaleza. Então eu agradeço muito a Deus, agradeço muito a ela, porque ela me mostrou um caminho do qual naquele momento eu não estava vendo, e hoje nós estamos aqui totalmente em casa, totalmente felizes e com a certeza que vamos viver ainda grandes coisas, grandes conquistas e, se Deus quiser, até continuar por aqui. E Marcelo, assim, você falou bem, aconteceu aquele episódio triste da Chapecoense e tudo mais, e a Chape passou a querer se reconstruir depois disso, né? Você chegou a receber algum tipo de crítica por não ter permanecido no elenco da Chapecoense, ter optado por vir para o Fortaleza? Eu até fiz uma nota de esclarecimento a partir do momento que eu assinei com o Fortaleza, porque a gente tem muitas coisas que os torcedores não entendem ou não veem, né, ou não sabem, melhor dizendo, não sabem, que acontece nos bastidores. Então, principalmente lá de Chapecó, e as pessoas que estavam naquele momento com muita emoção, emotivos por causa do acidente, de tudo que aconteceu e da reconstrução, achavam que eu tinha abandonado o barco. Foi pelo contrário, a Chapecoense decidiu reformular tudo de cima a baixo, né, já tinha perdido toda a sua base, tudo aquilo que foi formado, e as novas pessoas que assumiram decidiram começar realmente tudo do zero, tanto é que só ficou um jogador, do qual ele já tinha contrato, os outros todos foram liberados, que eles começaram tudo do zero, e é uma opção deles, até porque a Chapecoense já sofreu demais o que tinha para sofrer, então quem somos nós para apontar o dedo ou criticar. Mas eu tive que fazer uma nota de esclarecimento, justamente contando isso, que não foi opção, que foi opção principalmente da Chapecoense, começar tudo do zero, começar uma nova reconstrução,
e do qual hoje eu vejo que a Chapecoense consegue andar, conseguiu, foi um projeto de sucesso, afinal até conseguiu classificar para a pré-Libertadores, onde muitos diziam que iam cair de divisão, e foi um projeto de sucesso eu ter vindo para cá também, porque nós conseguimos aquele tão sonhado acesso, então creio que as duas partes estão felizes. Pronto, Marcelo, a gente vai por partes agora. Você chega no Fortaleza, no dia 2 de janeiro, né, que você falou, você chega no dia 2 de janeiro aqui no Fortaleza, se eu não me engano, nossa estreia foi dia 19 de janeiro, dia 15 de janeiro, né, isso contra o Ferroviário. E aí você já entra em campo, o time já entra em campo, aquela enxurrada de vaia, de crítica em cima do Fortaleza, que, assim, o mais consciente sabe que não eram vocês. As 7 temporadas anteriores, aquilo estava acontecendo por conta das 7 temporadas anteriores. Como é que, assim, o Marcelo, ficou a cabeça do Marcelo naquele momento? Será que eu fiz o certo de vir pra cá? E foi só pancada, até o momento contra o Ferroviário, de novo nas semifinais, que aí parece que uma bomba estourou também, a torcida ficou muito furiosa com o time, com o elenco. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso aí. Eu a partir do momento que nem eu te falei, que eu e minha esposa, a gente sentiu uma paz, uma tranquilidade, uma certeza muito grande de vir para Fortaleza, eu não fico abalado com derrotas, ou com críticas, ou com isso, ou com aquilo. Graças a Deus a gente é humilde bastante para reconhecer quando nós temos que melhorar, temos que evoluir, temos que aceitar as críticas, mas isso não tem nada a ver com eu me abalar ou deixar de acreditar naquele projeto, naquilo que eu vim. Lógico que a gente fica triste e transtornado, entendendo a torcida do porquê, que quando você vem para um clube como Fortaleza, tu tem que entender toda a história, tudo aquilo que está acontecendo nos últimos anos, e naquele primeiro jogo já deu para entender. Então já foi um teste de fogo, já foi um vestibular para todos os jogadores que chegaram, entender, não, isso é o Fortaleza, é isso que eles estão sentindo, é isso que é a frustração de todos os anos, e nós vamos ter que passar ainda por cima disso também. Lógico que a frustração de não ter sido campeão estadual, de ter ficado fora na primeira fase da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, traz um peso muito maior para todos nós, mas também nos trouxe um calo, nos trouxe uma experiência para poder suportar tudo aquilo que viria a acontecer na Série C. Mas eu vou te falar, eu de maneira alguma, desde o primeiro jogo, que nós empatamos 2-2, no segundo jogo, que foi meu primeiro grande jogo pelo Fortaleza, que nós ganhamos 1-0, a Taça dos Campeões Cearense, Campeonato Cearense, valendo tudo junto, nós ganhamos de 1-0 e saímos vaiados do campo igual, e a torcida esperando o vestiário igual. Eu em nenhum momento daqueles eu questionei, não deveria ter vindo, não deveria ter feito isso, pelo contrário, aquilo me motivava a querer fazer mais e melhor, e eu creio que o nosso grupo todo entendeu isso, principalmente para a Série C, porque foi quando a gente já estava preparado para suportar todo aquele peso dos 7 anos, porque por mais que a gente tenha jogado e tenha o peso de ganhar o Campeonato Cearense, tenha o peso de fazer uma boa campanha na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, por isso ter acontecido no ano anterior, nada se compara àquele peso da Série C. Nada aquilo se chega perto daquilo que é, porque todo mundo já nem fala da primeira fase da Série C, já fala do mata-mata. Infelizmente é uma cultura nossa brasileira trocar de treinador conforme os resultados, né? E isso troca muito rápido. E nós, ano passado, nós somos os culpados por ter muitos treinadores que passaram por aqui e não ficaram. Nós, jogadores. Com a chegada do Bonamigo foi uma fase de transição até da diretoria, fase de transição da comissão, fase de transição do elenco, muitos saíram, outros chegaram, e o Bonamigo naquele momento também, por já ter sido jogador, ele pôde mostrar para todos nós que isso, tudo que estava acontecendo era para a gente melhorar, era para a gente crescer, para a gente se unir mais, e principalmente ele trouxe uma paz, uma tranquilidade, uma motivação de a gente acreditar em nós, que era possível fazer. Mesmo com a história ruim do primeiro semestre, era possível fazer um segundo semestre histórico. E naquele momento eu creio que foi fundamental ele ter vindo junto com a sua comissão e ter conseguido colocar isso na nossa cabeça, colocar isso durante os treinos, tirar um pouco daquela pressão toda e mostrar, não, vocês são capazes, vocês têm condições, nós vamos começar. Tanto é que a maioria dos pontos da primeira fase foi com o Bonamigo que a gente fez, né? Encaminhou a classificação praticamente com o Bonamigo, além dele ser uma pessoa sensacional fora do campo, né? Então, eu creio que tudo que aconteceu ano passado foi momentos que deveriam acontecer e durou o tempo que tinha que durar. Por mais que pra gente, jogador que convive, é como se fosse uma família, a gente fique muito triste quando há essa troca, né, de treinador, porque são pessoas que a gente gosta, são pessoas que a gente tem carinho, mas eu creio que hoje, olhando friamente, tudo o que aconteceu de uma maneira certa para que a gente pudesse concretizar o maior sonho.
E aí você falou bem da questão da troca da diretoria, né? Que teve aquela situação do Jorge Mota, depois chega o Luiz Eduardo. Você acha que também foi outro ponto fundamental para o Fortaleza? Foi porque naquele momento o Fortaleza não estava mais unido, e eu digo isso dentro de todas as chapas, né, diretivas que tem dentro do clube. Havia muita discordância entre um ponto profissional, futebol, financeiro, administrativo, tudo, e precisava de alguém que fizesse essa ligação toda. Muitas pessoas hoje falam do Luiz Eduardo Girão, e com razão, né, porque ele foi o presidente, ele que nos trouxe também toda uma tranquilidade extracampo, mas o grande intermediador disso tudo, o grande cabeça centralizador disso tudo se chama Marcelo Paz. Ele que fez as duas ligações entre a antiga direção e a nova direção. Então, às vezes as pessoas, por isso eu digo que às vezes os torcedores não sabem realmente aquilo que acontece, e com razão, porque não tem acesso, mas hoje se houve essa ligação, se houve essa tranquilidade, se está tendo esse planejamento financeiro, muito porque o Luiz Eduardo nos mostrou realmente como administrar, mas quem fez essa ligação, quem conseguiu concretizar todo esse aparato diretivo foi o Marcelo Paz, e por isso que ele com todo o mérito. Eu creio, hoje o nosso presidente está nos conduzindo juntamente com toda a direção, mas ele é o nosso cabeça. Eu creio que era bom as pessoas escutarem e saberem isso, porque às vezes a gente fala muito, né, porque a gente só vê os resultados que o futebol dá ou não dá, mas a gente tem muita coisa por trás, e hoje nós estamos aqui, hoje nós tivemos o Luiz Eduardo muito por causa do Marcelo Paz. E Marcelo, a gente passa agora, você falou muito bem que muita gente esquecia da fase de grupos da Série C, né? Só focava no mata-mata. E dessa vez a gente teve outro aprendizado, né? Foi justamente essa questão de se preocupar com a primeira fase. A primeira fase também era muito importante para o Fortaleza. E aí a gente chega lá, vai, se eu não me engano, você falou muito bem no Monamigo, a gente fez 23 pontos com o Monamigo dos 27 que a gente teve na primeira fase. E aí a gente tem aquele jogo contra o Moto, que é, assim, fundamental. Eu acredito que seja muito fundamental para o nosso acesso até. Deu um gás novo, o Castelão lotado já, seria uma prévia do que aconteceria contra o Tupi. E aquele jogo do Moto foi um alívio, assim, digamos, Marcelo, que deu para o Fortaleza? Eu creio que a fase de grupo toda nos mostrou realmente pessoas, jogadores, profissionais, porque quando a gente empatava algum jogo ou perdia algum jogo, o universo Fortaleza, e quando eu digo universo, é funcionários, comissão, torcida, a gente chegava no dia seguinte, parecia que tinha caído o mundo, parecia que não ia mais dar certo, os funcionários já estavam preocupados, já estavam desanimados, já estavam tipo assim, não vai dar certo de novo, tal. Então houve toda essa primeira fase, houve todo um contexto psicológico por trás que nos fez amadurecer como clube, não só como jogador ou como grupo, mas como clube, que não importava se nós empatássemos um jogo ou não importava que nós perdíamos o jogo, o importante era o objetivo final. Lógico que a gente ficava extremamente triste porque adiava a classificação, porque nós lideramos boa parte da primeira fase. Classificamos em terceiro, mas nós sempre a partir da terceira rodada, nós sempre estivemos entre os 4 primeiros. Só que, lógico, por tudo que aconteceu no primeiro semestre, por tudo aquilo que acontecia, a irregularidade durante um período da Série C trouxe uma desconfiança, trouxe uma frustração, daqui a pouco que não iria acontecer. E nisso aconteceu, a gente conheceu caráteres muito diferentes, como o do Pablo, como o do Lídia, como o do Shoa, como o do Bruno Melo, pessoas como o do Felipe, aqueles remanescentes que estão esse ano, que conseguiram, até do próprio Matheus Inácio, que era um cara que só teve um jogo, mas dentro do vestiário ele é muito importante. Então a gente, às vezes, para fora, novamente, o torcedor não vê, mas tem coisa que aconteceu, que a gente conheceu grandes homens, grande caráter, por causa dessa dificuldade, por causa disso que aconteceu. E aí quando chega no jogo do Motoclube, eu creio que não foi só um alívio, foi aquele momento que a gente viu assim, nós vamos conseguir. Eu creio que alívio não é a palavra, é aquela palavra, tipo assim, a confiança, assim, nós somos capazes de conseguir. E foi assim, houve a derrota por confiança, jogo Motoclube, e aí já entrou o mata-mata. Eu creio que essas 4 semanas
foram fundamentais, 3, 4 semanas foram fundamentais para a gente conseguir. Desde a derrota do Confiança até o dia da classificação, o dia do acesso, todos esses dias houve uma mudança muito grande de postura, de mentalidade e de entrega em campo. Então acho que não foi do alívio, foi da confiança. Nós somos capazes, nós vamos conseguir. E Marcelo, antes do jogo do Moto, acabei pulando a pergunta, tem a chegada do Zago, do Antônio Carlos Zago. O que é que ele colocou na cabeça de vocês assim? Porque a gente vinha um pouco arrasado, os resultados pareciam que não iam vir, e aí eu acredito que a chegada do Zago, posso até estar enganado, você me corrija se eu estiver errado, pareceu um trabalho bem mais motivacional. Porque ele chegou com muito pouco tempo. Chegou com um período aqui que, não vou implantar todas as minhas ideias aqui no campo, vocês vão fazer tudo que eu quiser. Não tinha tempo para isso. O Fortaleza estava em cima do mata-mata e não sabia nem se ia se classificar. Eu queria que você comentasse sobre essa chegada do Zago. O Zago, quando a gente fala Zago, aí eu vou te citar as 4 pessoas importantes da comissão do Zago. Antônio Carlos Zago, Pachequinho, que era o operador físico, o Galeano, auxiliar, junto com o Bosco, que já estava aqui. Desses 4, 3 foram jogadores de exceção dentro do país. Seleção brasileira, campeão de tudo, o Bosco, que ele é para nós aqui, também seleção brasileira, e o Pachequinho, que é um cara que é sensacional. Tipo assim, em termos de motivação, em termos de descontração, e é um cara extremamente educado e centralizador. Então ele faz com que tudo aquilo, todo mundo entenda o mesmo objetivo. Juntamente com o Zago, que traz toda uma experiência, uma bagagem de jogador, de treinador, de já ter conseguido um acesso. Então ele foi aquele cara que apontou o dedo e aquele cara que motivou. Então a chegada dele naquele momento, eu creio que foi fundamental também para isso. Tipo assim, a gente precisava botar os pés no chão e não achar que iria acontecer, que iria cair do céu. Não, nós precisávamos trabalhar. E isso aconteceu. Então acho que nesse momento hoje, vendo também friamente, a chegada deles foi fundamental naquele período, por mais que o primeiro jogo dele tenha sido empate em casa, foi contra o CSA em casa, então todo mundo ainda desconfiou, e o segundo jogo uma derrota. Então o jogo do Motoclube realmente foi algo, não do alívio, mas não, nós conseguimos, agora vai de uma vez por todas. E a chegada do Zago, por todo o caráter que ele tem, por toda a história que ele tem, e pela tradição de conseguir acesso, eu creio que foi fundamental junto com essa comissão que ele trouxe. E aí chega o primeiro jogo do mata-mata contra o Tupi aqui. Fortaleza começa bem o jogo, primeiro tempo um pouco difícil, chance para um lado, chance para o outro. Mas aí no segundo tempo Fortaleza foi Fortaleza. A gente logo no começo abriu o placar com o Leandrinho, com o Leandro Lima. E aí tem uma entrevista tua que fala que o pênalti foi só uma situação que o Fortaleza já merecia, uma consequência. Que a gente atacava, o Tupi parecia perdido em campo, olhava para a arquibancada, a torcida não parava de cantar um segundo. E aí, como é que foi aquilo ali? Queria que você contasse até também o que é que os jogadores falavam antes e depois do jogo. Eu tô aqui, eu tenho a chance de colocar esse time na Série B de novo, de fazer história com essa camisa, de ser lembrado pro resto da vida por essa torcida. O que é que eles falavam também? Como é que você imaginava aquela primeira partida? Durante aquela semana após classificação em cima do Motoclube, a confiança cresceu muito. E todo mundo estava ansioso para chegar ao jogo do Tupi, porque quando a gente vem para Fortaleza, a gente vai pesquisar tudo sobre Fortaleza e aí a primeira coisa que a gente vê é aquele Castelão lotado. Então a nossa maior expectativa era chegar nesse dia e ver aquele Castelão lotado e tu vivenciar isso. Eu acho que a maior alegria do jogador, além de ganhar os jogos, ganhar títulos, é você entrar no estádio entrar daquela maneira e principalmente a torcida estar do teu lado. Até me arrepio quando eu falo. Para mim foi aquele dia inesquecível, aquele dia que eu vim para Fortaleza por causa desse dia, é isso aqui que eu queria viver. E aí quando a gente chega no estádio, aquela multidão esperando o ônibus passar, aquele negócio e tal, por mais que estivesse aquela desconfiança por causa dos últimos 7 anos, mas a torcida vai e acredita. Então quando a gente entra para aquecer, Cara, quando a gente entra... Vocês não conseguem ver, mas ele tá todo arrepiado aqui, é sensacional isso. Quando a gente entra para aquecer, para mim a maior sensação é o primeiro contato que a gente tem com a torcida, e quando a gente entra para aquecer. Mas quando a gente perfila para entrar pro jogo, é aquela multidão levanta, aquela gritaria.
Aí acontece todo o primeiro tempo meio que truncado, as equipes se conhecendo e tal, nós estávamos muito bem postados. Eles na verdade tiveram uma chance, foi aquela cabeçada do Esther, teve o escanteio. Só que no segundo tempo, quando a gente entra em campo no segundo tempo, são 10, 15 minutos que o Tupi não passa no meio campo. Então, e a torcida nesse tempo aí, cara, e eu tava de frente principalmente para a TUF, né, para aquela parte que era onde foi o mosaico. Você está de frente para aquilo, vê o nosso time no meio campo para frente atacando, e aí eu vou te falar uma ressalva, um cara que foi fundamental para nós dentro da outra pergunta. Deixa eu adivinhar, Iago. Se chama Iago. Hoje as pessoas veem só o resultado, né, que às vezes ele não fazia gol, ou que ele perdeu a oportunidade, mas ele nos ajudava taticamente ele como pessoa, como homem, como família, como jogador é sensacional. Se as pessoas pudessem conhecer ou entender um pouco quem é o Iago e a sua família, eu creio que o conceito e a ideia iria ser totalmente diferente. E a gente atacando, daqui a pouco 1-0, e a gente atacando, e o pênalti foi uma consequência daquilo que a gente vinha fazendo, porque na verdade era para estar 3-4 já. Mas eu acho que o 2-0 foi bom. O 2-0 foi bom porque não nos deixou tão eufóricos, mas nos deixou com uma certeza que nós vamos conseguir. Porque se fosse 3-4-0, de repente o relaxamento ia ser muito grande para o segundo jogo. Mas o 2-0 eu creio que foi um placar que nos deixou confiantes, com a certeza que iríamos conseguir, e não deixou eufórico demais. Agora, quando acaba o jogo 2-0, aquela multidão lá cantando e balançando, aquilo lá não tem explicação. Aquilo lá tem que ser gravado para cada jogador. Não estou falando do YouTube ou qualquer gravação, tem que ser gravado no coração e na cabeça, porque aquilo lá é inesquecível. Tem um momento muito, muito bacana que é quando uma câmera que está atrás do gol que tu está defendendo no segundo tempo, muita gente comemorando. Quando eu digo muita gente, os atletas, né, comemorando. O Leandrinho vem pulando em cima de ti para comemorar, e tu, calma, vamos ter calma, não é assim. Tem mais 90 minutos. Você falou alguma coisa pra ele lá naquele momento ali? Na verdade foi quando acabou o jogo, que a gente foi comemorar lá com a torcida, a gente tava pulando, porque eu já vivenciei o outro lado também. E aquilo serviria de motivação para os caras. Os caras estão fazendo festa, já nem jogou o segundo jogo, ainda já estão comemorando. Por mais eufórico, por mais alegria que a gente tivesse naquele momento, não era aquele dia que a gente deveria comemorar ainda. Estava guardado para uma semana depois. E eu queria passar isso, não era cortar o barato ou cortar a motivação, a alegria, não. Era só não dar arma para o nosso adversário. Só que, lógico, para conter perante aquela multidão era muito difícil. Só que nós precisávamos botar ainda o pé no chão, tem uma semana ainda, porque quando a gente voltasse de Juiz de Fora ia ser muito maior do que aquilo ali, e realmente foi. Então naquele momento eu só quis passar assim, calma, não vamos dar arma para os caras estão... Se vocês repararem, o Tupi ficou em campo reparando a nossa atitude pós-jogo, então eu não queria dar arma para eles usarem isso como motivação para o próximo jogo. E aí a gente vai para Juiz de Fora agora. É complicado falar do que aconteceu em Juiz de Fora, né? A gente muito bem postado dentro de campo durante quase todo o jogo. Tivemos alguns perigos, o que é normal. O Tupi tinha que sair pro jogo, o Tupi tinha que atacar, precisava. A gente também não abdicamos de atacar também. Tivemos algumas chances com o Lúcio no primeiro tempo, outra com o Lúcio no segundo tempo, uma cabeçada que quase ele mata o jogo, quase a gente sobe ali. E aí o Tupi faz 1-0, e aí toma ataque do Tupi. E vem a tal da defesa do acesso, né? Acho que no momento, você não tinha dimensão do que foi aquilo, né? Porque talvez até tu pensasse que aquela bola ia pra fora. Eu na minha cabeça eu achei que eu tinha defendido ela, já tava fora. Mas aí no momento, quando você vê o lance de frente, tem uma câmera de frente, a bola ia no gol. Ia ser um golaço do cara, né? Eu reparei quando aconteceu depois, porque o Gandula tava vibrando, tipo assim, tinha vibrado achando que era gol, aí na hora que eu defendo ele faz assim, e quando o jogador do Tupi vem me dar a mão, aí tipo assim, opa, então a bola não ia pra fora. Mas assim, a gente tá tão envolvido com aquilo ali do jogo, e tipo assim, eu não tinha noção que era aos 40, eu só achava assim, não, já deve estar acabando. E eu lembro que eu virei pra nossa torcida e falei, vamos lá, mas aí já tava o pavor dos 7 anos. Tava batendo aquele pavor, será que vai acontecer de novo? Só que a gente ali dentro do campo tinha total certeza e tava dominado aquilo que a gente tava fazendo, deixando de fazer. Por mais que o Tupi atacasse, a gente tava consciente, bem tranquilo daquilo que nós estávamos fazendo. E às vezes pra fora, lógico, porque a emoção, 1-0, estava sendo perturbador por tudo aquilo que aconteceu nos últimos 7 anos, e os caras atacando, mas ali dentro estava controlado. Só que lógico, quando depois que acaba o jogo, tu vai fazer a retrospectiva, aquela defesa aos 40 minutos do segundo tempo,
Cara, o que dizer daquilo lá? O meu filho fala até hoje dessa defesa, né? Tipo assim, então às vezes ele pergunta o que é paredão. Aí eu tenho que explicar para ele o que é paredão. Ele fala assim, eu também quero ser, eu quero fazer aquela aqui, pai, aquela aqui. Então, hoje, a gratificação por tudo aquilo que aconteceu e daquele jogo, a gente não tem ainda, eu sempre costumo dizer que a gente não tem a dimensão real do que representou esse jogo, por mais que a gente vivencie hoje uma gratidão por parte da torcida, por tudo aquilo que a gente passa na rua, no dia a dia, que eles intitulam, né? Mas a gente só vai ter essa noção real realmente daqui a uns anos. Tipo assim, poxa, quando a história do Fortaleza for contada, são 8 anos de Série C e naquele dia aconteceu algo de um grupo que ninguém esperava, aconteceu algo histórico, e aí daqui uns 10 anos, quando a gente voltar ou estiver aqui em Fortaleza passando na rua, lembra daquele dia lá em Juiz de Fora? Aí eu acho que nós vamos ter realmente a noção do que representou para todos nós esse grande dia. E Marcelo, aí o juiz apita o final do jogo, e aí? Aí caiu um peso das costas. Eu só lembro de quando acabou eu ter me jogado no chão, porque era um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande para todos nós, e quando acaba o jogo parece que passa realmente um filme todo da nossa chegada, de tudo aquilo que a gente passou no primeiro semestre para chegar naquele dia. E aí a minha reação depois, quando eu já estou em mim de novo, né, já estou restabelecido, a minha cabeça já estava em Fortaleza, assim, como é que vai ser a recepção, como é que vai ser aquilo tudo. Mas lembro de alguns detalhes depois do jogo, da gente se abraçando e tipo assim, a gente se olhando com a certeza que nós tínhamos conseguido, mas assim, cara, o que nós vamos viver agora, sabe, aquele negócio, aquele sonho, parece um sonho de criança que a gente sonha ser jogador de futebol, viver um grande dia de uma grande competição, uma grande conquista, e as pessoas olharem para ti e falar assim, obrigado, valeu. Aí eu lembro que a gente está comemorando, assim, veio uma palavra muito forte no meu coração, que era assim, valeu a pena, faria tudo de novo. E eu acho que essa é a palavra que eu traduzo a minha vinda para Fortaleza, valeu a pena. Faria tudo de novo. É muito bacana porque ele se emociona mesmo, ele tá com o olho cheio de lágrimas aqui, ele se arrepia todo, isso é muito bacana, porque ele é um cara muito identificado com o clube, eu acho isso sensacional. Mas aí a gente consegue o acesso, graças a Deus, vocês chegam em Fortaleza, né? Calma, teve a noite toda lá em Juiz de Fora ainda, que a gente teve que sair. Mas isso aí a gente deixa pra vocês. No Rio de Janeiro e tal, a gente mal conseguia dormir, mal conseguia responder as pessoas todas. Não, mas essa parte é boa, agora tem que contar a parte boa. Sofremos tanta pressão, agora tem que contar a parte boa. Então vai, conta aí, como é que foi no Rio de Janeiro? Quer contar? Não, eu sei que eu acho que nós nunca demoramos tanto tempo para sair de um campo e chegar no vestiário de novo, né? Tamanha foi a comemoração. Para mim, Juiz de Fora tem um significado muito grande, né? Porque a minha esposa é de lá, a família da minha esposa estava lá, então na verdade a gente conseguiu acesso no quintal de casa, né? Então eles poderem, não só eu viver isso, mas eles poderem contar na nossa família, não, eu estive no dia que o time do Marcelo conseguiu o acesso histórico, então acho que isso não tem preço, não tem dinheiro que pague isso, né? E aí poder estar lá e a gente ver tudo aquilo que simbolizava nos nossos funcionários, né? Porque para mim a maior questão nossa como clube, como jogador, como grupo, eram os nossos funcionários. Ver os nossos roupeiros, nossos massagistas. Ninguém sabe os dias que a gente sofreu aqui, que a gente perdia por confiança, a gente chegar na salinha dos massagistas, tá a gente chorando junto com eles aqui. Ninguém sabe desses bastidores, um dia antes do jogo do Tupi, funcionários entrando no meu quarto do Pablo, sentando na cama e chorando, o Cláudio Sexta arrumando as coisas, falando assim, tô indo pelo 8º ano com a mesma motivação, com o mesmo pensamento que amanhã vai dar, sabe? Então, isso aí pra mim é o que valeu, né? Ver os funcionários hoje ter a alegria de ser Fortaleza. Então, pra mim não é... Jamais vai ser dinheiro, jamais vai ser glamour, pra mim é isso que vale. Ainda bem, né, cara? Você conseguiu muita coisa com isso. Aqui, esse acesso era... Meu Deus. Eu não consigo, até hoje eu não consigo pensar. Às vezes passam vídeos, passam ideias assim, eu fazendo a defesa, a gente chegando aqui, eu não consigo pensar sem me emocionar. Então, pra mim é isso. E
chegamos em Fortaleza, eu lembro de eu e o pessoal, toda a equipe, a gente está lá pela recepção do aeroporto e a gente tem que fazer toda aquela volta por dentro do aeroporto até chegar no aeroporto velho. E aí eu lembro de subir no carro, tinha um carro do Corpo de Bombeiros e um carro alegórico atrás, né? Que ficou pelo caminho. Que ficou pelo caminho de tanta gente. E aí eu lembro de subir assim, cara, aquela praça do aeroporto velho, você não viu o chão da praça, a gente não conseguia ver o chão da praça. E aí vocês sobem no carro do Corpo de Bombeiros, o Marcelo olha assim, você é um dos primeiros a subir até. Sou o quinto a subir. É o quinto a subir. Tá tudo gravado. Tá tudo gravado. E aí, tipo, você vê aquela multidão cantando, gritando, gente cantando teu nome, cantando música do Fortaleza. Aí eu acho que aí caiu a ficha do que vocês conseguiram fazer, né, cara? Assim, de maneira alguma, quando eu conto essas histórias assim, jamais pensando... o Marcelo está se achando, o Marcelo é isso, o Marcelo é aquilo, é orgulho, é ego, não. Eu vejo isso como um reconhecimento e como gratidão por tudo aquilo que nós como grupo representamos para o Fortaleza. E quando eu falo que a gente não tem a real noção, é nesse momento que a gente começa a subir. Eu creio que a torcida do outro lado, porque o portão era muito alto, né? Então eu creio que a torcida do outro lado devia estar imaginando, eles estão chegando. Aí começa a subir um por um, aí começa a dar aquela sensação. Então quando a gente sobe por inteiro, o grupo todo tá lá, cara, a gente vê aquele mar azul, e tu fala assim, caramba. E a gente sai do portão, quando abre o portão, então é aquela multidão, é aquela loucura, é fogos, é aquela torcida. Parece que aqueles 8 anos que estava entalado foi botado para fora, é um som ensurdecedor, que às vezes as pessoas não têm noção, mas é uma gritaria tal. E aí daqui a pouco o caminhão começa a andar, quando a gente olha para trás, não tem fim. Então para mim foi um dia sem fim, a torcida não tem fim, e eu acho que o melhor momento é quando você sobe o caminhão e vê no olhar das pessoas, no grito das pessoas, na vibração, conseguimos. O mais sensacional é que a torcida naquele dia, pós-acesso, ela realmente foi junto com vocês, né? Eu lembro que eu tinha que chegar no Castelão um pouco mais cedo, antes de vocês até, para poder fazer tudo. Eu tive que entrar no carro com 8 pessoas, gente indo no porta-mala. Não fala que vai ser multado, hein, caramba. Tá certo. Tive que ir no carro com 8 pessoas, com gente no porta-mala para poder chegar no Castelão. E quando vocês chegam, meu Deus do céu, a multidão correndo atrás do carro do Corpo de Bombeiros. Cara, acho que aquilo motiva ainda mais vocês, né? Você dá uma alegria, um ânimo impressionante. Principalmente aconteceu uma coisa que a gente não tem noção, porque a gente vivencia só o resultado imediato. Nós colocamos numa nova geração de tricolores que estão vindo uma alegria e um orgulho de ser do Fortaleza. Então a gente tem uma tarefa muito grande, não só perante o clube, perante os resultados imediatos, que a gente precisa ser campeão, precisa conquistar acesso a esse negócio, precisa dar o retorno financeiro para o clube, mas a nova geração, quando eu digo de crianças de 3, 4, 5, 6 anos que estão se formando e os pais falam assim, não, tu vai ser Fortaleza. Mas por que Fortaleza não conquista nada? Não, ele conquistou. Então essa geração que está vindo agora é uma geração que quantas mensagens eu recebi, vocês não têm noção de quantas mensagens eu recebi. Eu tenho 10 anos, eu não tenho lembrança do Fortaleza numa Série B, eu não tenho lembrança do Fortaleza tá vivendo um cenário nacional de elite, e nós devolvemos isso ao Fortaleza, devolvemos isso a essas famílias, que eles vão poder chegar na escola e falar assim, eu não sou mais de Série C, isso já acabou, hoje é daqui para cima. E eu falo sempre que o nosso objetivo, o nosso projeto não para na Série B, porque senão nós seríamos muito pequenos se nós parássemos lá na Série B. Fortaleza é muito maior do que está numa Série B. Então, e nós queremos vivenciar, eu quero viver de novo um dia como esse. Tipo assim, não, nós conseguimos outro acesso, nós conseguimos ser campeões. E isso, essa geração que está vindo agora vai aprender a ver o Fortaleza dessa maneira. Falei pra vocês que o papo ia ser longo, tá muito bacana, a gente vai continuar mais um pouquinho. Depois ele vai cortar metade, já sei, mas tudo bem. Né? Tá certo, não, vai todo pro ar, porque é muito bacana a conversa com esse rapaz aqui. Espero que você esteja assistindo até esse momento, tá? E espero que você continue até o final. E Marcelo, depois do nosso acesso, depois vem a semifinal, final lá com o CSA, que a gente, por um acaso, não consegue o título, coisa do futebol. E aí vem a proposta para tua renovação aqui com o Fortaleza. Em algum momento passou assim, outra situação, você era 100% focado, não, tenho que renovar com o Fortaleza, vou renovar porque é o caminho certo? Não, durante o ano houve muitas sondagens e propostas para eu sair, né?
no final do ano também, porque aí o mercado já está muito mais aberto. Só que por tudo aquilo que a gente vivenciou e a identificação que a gente tem com o clube e com toda a humildade possível, eu falo isso para vocês lá em casa, a minha família, por tudo aquilo que a gente hoje representa para o clube, eu acho que seria muito ingrato da minha parte eu não permanecer. Poucas pessoas sabem, ou talvez quase ninguém sabe, mas quando a gente caiu fora para o Ferroviário no Cearense, eu cheguei no Marcelo Paz e falei assim, eu não sei o que vai acontecer, eu só quero te dizer que eu quero jogar o Centenário pelo Fortaleza, naquela época lá. Aí ele falou assim, não, calma, vamos, ainda tem a Série C, porque tem todo um peso, né? Bom, vou renovar contigo agora, mas se tu for na Série C e não for mais um ano sem conseguir o objetivo. Mas é que não te falo, desde o momento que nós chegamos em Fortaleza, a gente tinha uma certeza muito grande. Em nenhum momento a gente duvidou que nós iríamos conseguir o objetivo final, lá em casa. Então isso nos deu uma garantia e uma segurança muito grande. Não, eu quero permanecer aqui, eu sei o trabalho que eu tenho aqui, eu sei que o que eu fiz em 2017, a partir de 2018, não vale mais, eu tenho que fazer uma nova história, mas vale a pena, porque vale a pena estar no Fortaleza. Então hoje a gente tem essa noção exata daquilo que nós representamos para o clube e principalmente daquilo que nós temos que fazer para o clube. E por isso a renovação, na verdade, por mais que tenha detalhes de cláusulas, de questões financeiras e tal, a minha conversa com o Marcelo Paz e com o Luiz Eduardo Girão foi muito rápida, foi muito fácil, porque a gente se entendia muito fácil e entendia aquilo que era para o clube, aquilo que é a noção para o clube. E creio que foi bom para ambas partes, foi bom porque eu vou poder ter 3 anos no mínimo ainda para poder devolver com a ajuda de todos aquilo que o Fortaleza merece. Então esse é o meu maior foco. E aí a gente entra em 2018 com um treinador diferente, pessoa bem conhecida aí no cenário nacional, no futebol mundial até. Quando você soube que o Rogério vinha aqui pro Fortaleza? Eu soube antes que vocês. Por que será, né? Tu tinha um amigo aqui que foi embora há pouco tempo. Não, no dia que ele veio visitar aqui eu tava junto. Tá certo, então. Cara, se acha. Mas não, tô te contando a verdade só. Tá bom. No dia que ele veio visitar aí, que vazou aquela foto, tava eu, papelinho ou Bosco, meu. Tá bom, tranquilo. Você tá certo. Mas e aí? Como é que foi quando o cara chegou assim? O que é que você pensou? Eu creio que pro clube, em termos de internamente e externamente, foi muito bom. Por toda a repercussão, por devolver o Fortaleza a um cenário nacional, né? Tudo aquilo que representa a vinda do Rogério, mas a gente vê na estrutura também, né? Tudo aquilo que é de mudança, e isso não tem a ver só com o Rogério, mas muito com o Rogério, tem a ver com o Marcelo Paz, a visão que ele tem para o clube também, que é uma visão correta, porque não adianta a gente ter um bom time e não ter a estrutura toda de um clube que merece muito mais. Então tudo aquilo que está vivenciando hoje o Fortaleza de construção, de reconstrução física do clube, se deve muito ao Rogério e ao Marcelo, né, por entender essa visão e essa modernização. Mas eu sabia desde o início que o Rogério, por ter sido um goleiro de exceção, de excelência, dentro do cenário brasileiro e mundial, teria uma responsabilidade muito maior perante a minha posição. Por mais que ele seja o treinador, por mais que ele seja o comandante, todo mundo tem uma visão, não, o Rogério está sendo o treinador, mas a posição de goleiro vai ser muito cobrada. E o Rogério tem uma visão de goleiro do qual ele foi jogador e ele tenta implantar isso, que é uma maneira diferente de jogar o goleiro, né? Ser muito mais ativo no jogo. E isso requer uma adaptação, né? Mas ao mesmo tempo está sendo muito bom porque as nossas conversas têm sido muito francas. Eu falo para assim, cara, aquilo que tu puder me ajudar para ser melhor, eu quero que tu fale, porque tu tem uma visão, quem ele foi antes como jogador e quem ele é agora como treinador, e ele tem uma qualidade que ele pega muito rápido as coisas, seja em avaliar o adversário, seja em avaliar o jogador, seja em avaliar, visualizar o que está acontecendo, é muito rápido, ele tem essa percepção e é de goleiro, né? É muito rápida. Então tem sido muito bom esse aprendizado, esse convívio. Eu creio que eu vou crescer muito como goleiro, crescer muito como pessoa, como essa visão interna e externa do que é o futebol. E eu tenho, tipo assim, por mais que a exigência dele, e é uma exigência muito grande, muito, muito forte, o respaldo que ele nos dá também é muito grande. Então eu creio que vai estar sendo e vai continuar sendo muito bom. A gravação desse bate-papo com o Marcelo está sendo no dia do jogo contra o Uniclinic, pela segunda fase. Bom, espero que quando
essa conversa já estiver no ar. Espero que a gente tenha ganhado a partida, né? Espero que a gente tenha vencido a partida. Classificado já. E classificado, claro, obviamente. Mas eu queria que você falasse como é que você está vendo o Fortaleza em 2018. O que é que você está achando do time, do elenco, da atuação, que pode deixar a parte que eu tô achando muito boa. A gente está jogando bem, sim, tá? E eu queria que você comentasse um pouco disso, sabe? Porque não vencemos nas 2 oportunidades que jogamos um clássico, mas isso também não quer dizer nada. Não quer dizer, também se a gente tivesse vencido, não queria dizer que estava tudo certo, como não vencemos, não está tudo errado. Queria que você comentasse um pouco isso, até porque a gente tem, com o jogo já contra o Ceará e contra o Iguatu na segunda fase, nós temos 11 partidas e 8 vitórias e um empate e 2 derrotas. Sim. Bacana, né? A gente não pode esquecer que, por mais que a gente tenha conseguido acesso, nós temos 70%, 80% do grupo é novo. Então, nós estamos falando de 2 meses de trabalho até agora. Isso perante a torcida já devia estar pronto, mas a gente sabe que no futebol isso é muito, ainda é pouco tempo para a gente se conhecer realmente tudo. O que fica é que a gente vê um grupo de qualidade que tem um potencial muito grande para evoluir, e nós estamos nesse processo de evolução ainda. Creio que quando a gente chegar mais um mês nós vamos estar já bem melhores e bem mais preparados, e quando é a fase final do Cearense, que é a semifinal e a final. Eu creio que nós temos condições de ser campeão cearense e com todo o pezinho no chão, de repente com algumas contratações pontuais, aí a gente lutar por um acesso ainda. Por mais que no primeiro ano de Série B a gente tenha que lutar primeiro pela permanência, porque o primeiro ano de Série B é o mais difícil para todos os clubes que sobem, mas o nosso projeto e aquilo que a gente vê de matéria-prima e aquilo que a gente trabalha todos os dias é para que a gente fazer uma ótima campanha e que quem sabe, se Deus quiser, a gente consiga lutar já nesse primeiro ano por esse acesso, que eu acho que seria um presente nosso para o clube por se tratar de centenário. Mas eu vejo, os números falam por si, 11 jogos, 8 vitórias, eu acho que é um dos melhores aproveitamentos do Brasil. Temos o melhor ataque, estamos entre a melhor defesa, então eu creio que estamos nesse caminho certo. Quanto a fatos, não há argumentos, então a gente está realmente, eu creio que dentro de campo tem jogos que a gente não vai apresentar um futebol tão vistoso, mas se ganhando o jogo, a gente se adaptou àquele modelo de jogo, se adaptou ao campo de jogo e conseguiu a vitória. Então, mas na maioria das vezes nossos gols são gols trabalhados, são gols bonitos, então creio profundamente que a gente está realmente no caminho certo. Tá quase acabando, tá? Eu vou falar algumas coisas agora, rápidas, para tu responder. 1 ou 2 palavras, e aí tu responde do jeito que quiser, de forma rápida, de forma mais prolongada. Pode ser? Vamos lá. Marcelo Boeck. Um sonhador com o pé no chão que trabalha para fazer a diferença. Série B. Um sonho alcançável. Série A. Um objetivo perto. Série C. Jamais. Fortaleza. Um vulcão entrando em erupção. Daiane. Mulher da minha vida. Arthur. Minha herança. Sofia. Minha princesa. Deus. Tudo. Já jogou contra o Fortaleza? Já. 2 vezes. Ganhou? As 2. Obrigadão. Cara, Deus te abençoe. Amém. Que você continue aqui por longos e longos anos. Você está virando um ídolo da torcida, dos funcionários. Hoje é um grande amigo que eu consegui dentro do Fortaleza. É um ídolo que eu estou criando aqui dentro. E, cara, você representou muita coisa pra gente ano passado, continua representando. E eu espero que isso continue, porque você é um cara de um caráter invejável, você é um cara muito gente boa. Tira muita brincadeira com a gente ali na nossa sala, mas é fundamental no elenco do Fortaleza. Hoje é difícil não ver o Fortaleza com o Marcelo Boeck.
Então, o que eu tenho a desejar é toda a sorte do mundo, tá? Que você continue nessa boa fase aqui no Fortaleza, que você termine seus 3 anos de contrato, renove por mais 3 anos, encerre sua carreira aqui no Fala Fortaleza. com o Marcelo Paes depois lá. Vou ligar. Presidente, escutou aí, né? Cara, muito obrigado pelo papo. Fazia tempo que eu queria ter esse papo aqui, mostrar pra galera algumas coisas do ano passado, esse ano, mostrar quem é o Marcelo Boeck, tá bom? Então, tamo juntos. Posso ter uma palavra final? Quer? Vai lá, se garanta. Essa semana, quando sair, já vai passar algumas semanas, mas o meu grande objetivo hoje no Fortaleza saiu e saiu corretamente que eu gostaria de ser o Rogério Ceni do Fortaleza, né, guardadas as proporções do que eu gostaria de ter um antes e um depois no Fortaleza. Gostaria de ser também o Bosco do Fortaleza. Eu acho que o Bosco, como goleiro, como pessoa, ele deixou um caráter muito grande para todos nós, um exemplo muito grande. Então, quando a gente sai de um clube, a gente quer ser um Rogério Ceni por tudo aquilo que ele representa, né? De títulos, de expressão, de conduta. E eu gostaria também de sair daqui sendo um Bosco, porque o Bosco, quando saiu, deixou saudade em todo mundo. Eu acho que quando a gente deixa saudade é que a gente teve uma boa conduta, um bom profissional, um bom caráter. Eu acho que essa é uma herança que ninguém de nós pode tirar. Então, espero que se algum dia eu sair do Fortaleza, seja depois da carreira, que eu possa deixar realmente as pessoas sentir saudades, porque eu acho que esse é o nossos princípios, os nossos valores. Show de bola. Rapaziada, não tem muito o que falar mais desse papo, mas sensacional. Agradeço a você que ficou aí, teve paciência de me aturar e aturar o Marcelo Boeck aqui. Não, te aturar, a minha eles gostam. Ah, tá bom então. O repórter? Não, isso não importa. Valeu, rapaziada. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tamo junto! Não veio pra cá fazer história, caramba! Vamos, porra! Vamos, Deus ajuda! É isso, porra! É nóis, eu comemoro com eles! Comemora com eles, porra!